Eu sou chinês. Sim, mas o que você veio parar aqui por qual motivo? Meus pais vieram refugiados, né? Ah, seus pais Eles vieram. vieram refugiados. Revolução, né? Revolução comunista, né? Uhum. E a gente veio parar em Porto Alegre, que meus pais tinham amigos aqui e isso foi em 1951. 51. 1950, 51, ali no fim dos 50, né? No fim dos anos 50, do ano 1950. Eles não falavam nada de português. E nós ficamos 3 anos morando na casa de um amigo deles, né? Eles ficaram morando, um amigo que hospedou eles aqui em Porto Alegre, até eles aprenderem a falar português. Meu pai meu pai meu pai e minha mãe, eles tiveram uma educação na Inglaterra, conseguiram uma bolsa na Inglaterra. Tu tá filmando? Tá. E aí, ou seja, ele tinha uma educação superior, tinha um doutorado mas como ele não falava português, levou 3 anos para ele conseguir um emprego aqui, né? E que mais? Não, e aí tu foi estudar na universidade? Não, eu fui estudar, eu fui cria do IPA. Do IPA. Cria do IPA, do Farroupilha. Depois eu entrei na universidade em 67, né, na Federal de Engenharia, Escola de Engenharia. Me formei em 70, né? Formei em 4 anos. Eu fui, acho que o primeiro cara que se formou em 4 anos na engenharia. E eu fui todas as engenharias, né? Você tem química, mecânica, civil, metalúrgica, nuclear. Existem muitas engenharias, né? E eu fui eleitor da turma, apesar de não ser a minha turma. Me formei com a turma de 66, né? A minha turma de 67 se formou em 71, eu me formei em 70. E apesar de eu não ser da turma de 66, fui eleitor da turma, que eu era, né, líder estudantil lá no Centro de Estudantes da Universidade de Engenharia, CUE. E por curiosidade, né, o paraninfo da turma foi o Roberto Médici, é um muito bom professor de geometria analítica. Eu era muito bom aluno e me dava muito bem com ele. Então, por exemplo, na formatura, nós convivemos, né, nas festas de formatura, tudo, convivemos com o Roberto Médici. Temos até uma foto, né, que foi publicada, outros diretoria do CUE, junto com o Médici, com o Roberto Médici, que era filho do Garraça Azul, né? Essa é a pergunta que eu ele é filho do Garraça Azul. E aí foi interessante porque eu fui para o Fundão, para a Ilha do Fundão, né, fazer mestrado. E em seguida eu fui sequestrado, né? Eu sempre digo que eu nunca fui preso, eu fui sequestrado, desaparecido, né? E as prisões secretas na ditadura, né? Que era o DOI-CODE, que era um notório centro de tortura lá naquele tempo. E o pessoal do Diretório Central de Estudantes, DCE, pagou, né, dois colegas meus para irem no Rio me procurar. Eu tinha desaparecido, eu morava na República, do pessoal que fazia engenharia nuclear lá no Rio de Janeiro, e foram me procurar. E falaram, naquele tempo, as pessoas que se envolviam com busca de preso político, né,
Eles foram lá, fizeram um bafafá lá, né? O Sobral Pinto era o advogado que era conhecido. Tinha um bispo, né? O Aloysio Lorscheider, que fazia também causa de preso político. Existia naquela época o Pedro Simon já era deputado federal. E, enfim, mas houve pelo menos, ninguém sabia, claro, de nada de mim, eles não conseguiram, mas pelo menos eles fizeram Eles foram procurar o senhor, mas não encontraram. Claro que não encontraram. Claro que não encontraram. Estava onde? Eu estava no DOI-CODE, que era o quartel do 1º Exército, tá? E que eram os porões lá no 1º Exército. Né? Aí o que é interessante também que eu fiquei incomunicável, né? Incomunicado. E não tinha como me comunicar, mas tinha eu contei uma história lá que era o seguinte, eu dizia, né, quando eu estava pendurado lá no pau de arara, levando choque, eu dizia, né, pergunta pro encapuçado, claro, e levando porrada e choque e tal, e eu dizia, olha, pergunta pro Roberto. E aí, assim, quem é o Roberto? Eu digo, Roberto Médici. Puta, aí os caras ficaram mais puta ainda, né? Roberto Médici. E isso que eu só dizia, pergunta pro Roberto. E assim, acho que pelo sim, pelo não, os caras baixaram a bola, né? E foram ver, né? Que negócio é esse do Roberto. Aí eu acho que eles viram, né, que o Roberto Médici tinha sido realmente meu professor, tinha sido paraninfo da minha turma, e eu tinha uma convivência com ele, né? E por coincidência também, eu recebi a visita de um médico do Exército, que era um evidente que era um médico do Exército, foi lá me examinar, me ver e tal. E depois eu perguntei para várias pessoas que estiveram lá, ninguém nunca recebeu visita de médico nenhum. Então eu acho que foi o Roberto Médici que enviou o médico para lá, deu um jeito de eu receber a visita do médico. Isso, por um lado, foi ruim, porque os milicos devem ter pensado, por que esse cara está se metendo aqui com o nosso assunto? Né? E aí, por isso, me mantiveram mais tempo, eu acho, por causa disso, por causa dessa interferência do Roberto Médici. Eles acharam que o senhor, por ser chinês, tinha alguma para trabalhar? Não. Por que o senhor foi preso, então? Por que eu fui preso? Porque na Ilha do Fundão tinha gente policiando lá, vigiando, mais do que estudante tinha, entende? E era o primeiro ano da Ilha do Fundão. A Ilha do Fundão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava recém se transferindo para lá. Então, eles estavam cheio de vigia por ali, entende? E aí, o pessoal fica ali, tal, conversa daqui, conversa dali, e de repente os caras vêm, né? Os caras acham que, pô, esse cara é um subversivo, né? Aí, quando os caras devem ter visto, né, que eu tinha sido realmente uma liderança estudantil aqui no Rio Grande do Sul, e aí, devido a essa história toda, os caras me mantiveram lá, né? Me mantiveram. Eu sempre digo que eu nunca tive preso, né? Eu nunca fui indiciado, nunca fui acusado de nada, nunca fui muito menos julgado. Eu digo que eu nunca fui preso, eu fui simplesmente sequestrado. Fui sequestrado e desaparecido, né? Não existe registro dessa prisão, desse sequestro, não existe registro. E aí, depois de um tempo, 10 meses, né? Fiquei 10 meses, depois aí me soltaram. 10 meses? 10 meses.
entre DOI-CODE, DOPS do Rio e depois Porto Alegre. Né? Finalmente transferiram para Porto Alegre e eu fiquei em Porto Alegre, né? Até me soltarem. Não havia acusação, mas eu fiquei marcado, né? Aí quando aconteceu depois, na segunda vez, eu estava trabalhando, eu já era engenheiro químico. Um colega, tá? Você estava trabalhando, desculpa. Não, eu estava trabalhando. Foi preso pela segunda vez, isso? Fui preso pela segunda vez, em 73. Eu estava trabalhando em Santa Catarina. Tinha um emprego em Santa Catarina, numa firma de mineração. E um colega, companheiro, infelizmente, me pediu dinheiro para pagar aluguel. E eu dei. E eram dois irmãos, eram o Zimpel e o outro. E o cara deixou, ele não tirou o dinheiro do banco, ele deixou o cheque em casa. Aí deram uma batida na casa dele e acharam meu cheque. Bom, aí me pegaram, né? Me pegaram, junto com a turma, que ele estava sendo vigiado. Aí foi no DOPS do Rio Grande do Sul, de novo a mesma coisa. Aí tive também, fomos todos torturados. Pedro Sili, que morreu agora esse ano, era o torturador. E aí fiquei lá mais um tempo também, novamente sem acusação, mas eu só tinha dado o cheque, né? Aí eu acho que eles cansaram de mim e me tiraram o RG. Me tiraram o RG e foi me deram uma carteira modelo 19, que era a carteira para estrangeiros, né? E, em vez do RG, me deram uma carteira modelo 19. Então, eu podia ficar residente aqui, mas como estrangeiro, né? Evidentemente que eles planejavam então me expulsar como estrangeiro, né? Mas eu não esperei isso aí, não esperei ser expulso. Como eu nasci em Hong Kong, que naquele tempo ainda era protetorado britânico, isso foi em 73, né? A devolução foi em 97. Quando eu fiz um contato com a embaixada, consulado britânico, e assim foi impressionante a seriedade do consulado britânico. Eles vieram, um rapaz, né, traje a rigor, terno e gravata, rapaz, uns 30 e poucos anos. Veio em Porto Alegre, veio de São Paulo a Porto Alegre, para me entrevistar. Viu meus documentos, né, certidão de nascimento de Hong Kong, tudo. Viu que eu era britânico. Eu não sou cidadão britânico, mas eu era súdito, Sua Majestade. Naquele tempo era ainda Rainha Elizabeth. Olha, em uma semana, depois da entrevista, em uma semana eles me deram um passaporte britânico. Então eu digo assim, eu sou sempre leal à Sua Majestade. Sou súdito, eu não voto, não sou cidadão. Mas eu serei sempre leal à Sua Majestade, que é realmente fui tratado com muita seriedade. Eles viram que realmente precisava do passaporte. E eles viram também o tamanho da injustiça, né? Com o passaporte eu saí. Eu saí imediatamente. Assim que eu tive o passaporte, o senhor foi para onde? Eu fui para os Estados Unidos. Tá?
passaporte britânico, tu consegue entrar em qualquer lugar do mundo. Quase todos os lugares do mundo conseguem entrar com um visto de 90 dias. Tal é a relação diplomática que a Grã-Bretanha tinha com todos os países do mundo, que ela teve, né? O Império Britânico é aquele império onde o sol nunca se punha, né? Tu vê um mapa, tu vê apenas alguns pontos em branco que o Reino Britânico não colonizou, não invadiu, América do Sul apenas a Bolívia, né? Um pontinho em branco ter todo o mapa. O resto do mundo, o sol nunca se punha, que ele esteve em todos os outros países, né? Império Britânico. Mas eu serei sempre grato a isso, né? Porque isso aí me salvou. Eu fui conseguir como eu tinha histórico escolar, minhas notas eram muito boas, eu consegui uma bolsa de estudo numa universidade de ponta nos Estados Unidos, Georgia Tech, Georgia Institute of Technology, que é a escola onde o Jimmy Carter, presidente americano, tinha estudado. Eu sempre via a fotografia dele nos murais da universidade como um dos formandos lá, né? E eu consegui ir para lá, consegui fazer como visto de estudante, consegui ficar estudando. E como eu tinha notas muito boas, eu consegui entrar no doutorado. Eu fiz o doutorado. Eu tinha peguei um trabalho lá que tinha uma bolsa de doutorado, uma bolsa para experimental, uma tese experimental, e tinha uma empresa que queria patrocinar um estudo, e eu fiz esse estudo para essa empresa. E aí eu consegui fazer, eu me formei, fui lá em 73, consegui fazer o mestrado em 75, e o doutorado também fiz muito rapidamente, em 77, me formei em PhD. E a partir dali eu consegui emprego e consegui visto permanente, né? Com um emprego e tal. Mas... O senhor ficou morando nos Estados Unidos? Eu fiquei morando nos Estados Unidos. Qual estado? Hã? Qual estado dos Estados Unidos? Eu estava na Geórgia, era Geórgia, depois eu consegui um emprego no Alabama. Primeiro emprego no Alabama, depois o segundo emprego, depois na Geórgia, voltei para a Flórida. Fui para a Flórida, aí eu fiquei muito tempo na Flórida trabalhando. Depois eu consegui emprego no Missouri, né, em St. Louis. Então eu fiquei em vários estados, tudo sempre no sul, porque eu não tinha preparo para morar em clima frio, no norte dos Estados Unidos. Então apesar de que St. Louis é frio, faz neve no inverno e gelo, né? Então tem que ter pneu especial, tal. Mas mas a história toda que eu não contei, né, dessa história, que eu já era casado, quando eu saí daqui eu já era casado, já tinha uma filha, e eu não pude levá-las, né? Não pude levá-las até eu ter meio de sustento lá, que foi a bolsa de doutorado. Aí eu consegui levá-las, a minha família, né, para os Estados Unidos, e aí ficamos juntos até. Mas em 77 eu fiquei fora da anistia, né? Eu não pude voltar, eu fui visitar meus pais aqui em Porto Alegre, né? Eu tive que esperar até 85, até o fim da ditadura, porque a anistia era só para o brasileiro. E apesar de eu ser brasileiro, eu não tinha mais os documentos. Que foram sequestrados pelo Estado. Que foi desaparecido, né? Os documentos foram desaparecidos. Que o passaporte, quando eu saí daqui com o passaporte britânico, meu passaporte britânico foi carimbado pelo DOPS, dizendo esse visto não dá direito de retorno ao Brasil. Apesar de ser brasileiro, eu não tinha direito. O passaporte britânico dizia que eu não podia retornar ao Brasil. Apesar de que eu achei isso é legal, porque aí as relações diplomáticas do Reino Unido, né, dizia que eu poderia entrar com esse visto. Bem, aí em 85, no fim da ditadura, eu voltei. Né? Eu voltei. O que eu fiz eu fiz um outro passaporte britânico. Fui no embaixada britânica lá nos Estados Unidos, né?
e fiz um novo passaporte. Aquele outro, o primeiro passaporte eu guardei, né? Eu fiquei com o segundo. O segundo passaporte, que eu tinha sempre um visto, né? Sempre visto 90 dias. E nessa época eu já era executivo de uma multinacional. Eu já tinha subido na carreira. E eu fui executivo eu fiz muito trabalho em pesquisa, né? Porque era um doutorado, eu fazia muita pesquisa, fiz muita indústria química, fazia pesquisa. Eu fiz projetos de indústria, industriais. Mas eu peguei um emprego de vendas, porque esse emprego de vendas é um território de vendas que tinha, era todo o Canadá, todas as províncias do Canadá e toda a América Latina do México, né, da fronteira do sul, do México para baixo, até a Patagônia. Então toda a América do Norte, exceto os Estados Unidos, e entrava o Canadá, todas as províncias do Canadá e toda a América Latina. Todos os países da América Latina. Viaja pra caramba, então. Viaja pra caramba, mas eu peguei esse projeto porque, como eu tinha que viajar e tinha representantes de venda em todos esses locais, inclusive no Brasil, eu tinha que vir muito ao Brasil. Então eu aproveitava sempre para vir visitar meus pais. Então eu fiz muitas viagens. Isso depois né? de 85. Depois de 85, né? Depois de 85. E só para dar uma ideia da pujança da economia dos Estados Unidos, essa empresa tinha um representante, um gerente de vendas para toda essa área, todo o Canadá e toda a América do Sul, América Central e América do Sul. Era eu que cobria todo esse território. E os Estados Unidos tinha 5 territórios, 5 gerentes de venda. Então tinha Sudeste, Nordeste, Centro, Centro-Oeste e Oeste. Então tinha 5, o território dos Estados Unidos tinha 5 gerentes para cobrir todo esse território. Isso aí dá uma ideia. Eram produtos industriais, então dá uma ideia do tamanho da indústria dos Estados Unidos com relação ao resto. E aí, naquele tempo, né, era muito maior que todo esse resto. E eu fiquei fazendo isso, né, durante certo tempo, até eu decidi que eu queria ser independente. Aí fui fazer meus próprios negócios, né? Aí comecei a fundar empresas, fiz parcerias, fui para a Flórida, fiz parcerias com empresários da Flórida, trabalhar com eles, né? E chegou um momento em que eu fiz uma empresa, não tinha nada a ver com engenharia química, mas tinha a ver com tecnologia, que se chamava Entonet. Entonet é uma conjunção de entomologia mais internet. Isso foi em 98, 99, que não existia nada de internet, estava começando, mas eu fiz uma empresa com um parceiro, que era um entomologista, que conhecia muito, fez doutorado em Berkeley, um cara espetacular, e a gente fez a empresa, começamos na Flórida, fazendo citricultura. Entomologia é manejo de pragas, né? Todas as pragas, né? Insetos, tudo que afeta a cultura, né? Inseto, doença, ervas daninhas, os inimigos naturais. Então, tudo é entomologia. E a gente começou em citricultura, na Flórida, Flórida é centro de citricultura, né? Mundial. Naquele tempo era muito mais, agora está muito menos. E o Brasil é líder, né, em citricultura. E o Brasil, baseado nessa experiência, eu resolvi vir para o Brasil também. O Brasil, país agrícola naquele tempo, então comecei com algodão, café, citros, aí migrei naturalmente para soja, milho, banana, né? Então aprendi pragas de todas essas culturas, né? E tinha um sistema, né, de mapeamento de pragas, né? Chama-se MIP, né? Manejo Integrado de Pragas.
E fizemos, então, nessa época eu trabalhei, fiz essa firma, né, e trabalhei em 7 estados, né. Comecei no São Paulo, depois fui para o Paraná. São Paulo era algodão, Paraná era café, depois Bahia era banana, fiz soja, milho, que era todo ali, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas, né? Minas era café também. E então eu viajei bastante pelo Brasil, junto com, empreguei muitos agrônomos, e a firma era 100% o nome da minha esposa, que ela era brasileira. E durante esse período, foram mais de 10 anos, eu tinha que entrar e sair do Brasil a cada 90 dias, porque o meu visto Capaz. era britânico. Então, Que ano era isso já? Perdão? entre 99 e 2007, mais ou menos. Né? Então, todo esse período eu entrava e saía do Brasil a cada 90 dias. E muitas vezes era uma saída muito rápida, tipo o Paraguai, Foz do Iguaçu. Né? Entrar, sair de carro, carimbar o passaporte e voltar. Mas muitas vezes minha família, né? Nessa época, minhas filhas já estavam casadas, já tinham netos e tudo, e estavam nos Estados Unidos, então eu ia visitar. Então eu combinava o útil ao agradável e ia visitar. Mas claro que isso aí era custoso e trabalhoso, mas era um prazer para mim, era uma aventura até, conhecer todos esses países. Né? Então, conheci uma dessas entradas e saídas, entrou Argentina, entrou Uruguai, Paraguai, né? E sempre me perguntavam, pô, tu é casado com brasileira, tu é formado pela Universidade Brasileira, tu tem uma firma, né, brasileira, apesar do nome a firma está registrada no nome da minha esposa. Porque é complicado estrangeiro ter firma no Brasil, né? Bom, enfim. E aí o documento que o senhor recupera vem é quando? Não, aí sempre me disseram, por que tu não te naturaliza? Né? Porque evidentemente que eu podia naturalizar. Eu tinha filha brasileira, esposa, filha, formado, firma, né? Por que não te naturaliza? Né? É muito fácil te naturalizar. Eu digo, não vou me. Eu sempre dizia, não vou me naturalizar. Eu já sou brasileiro. E não me naturalizei. Bom, aí aconteceu que depois de 37 anos buscando documento, um dos colegas não desistiu, porque ia no Instituto de Identificação, que era ali na Ipiranga, né? Na João Pessoa ali, que era por coincidência o lugar do DOPS, né? Onde torturavam. E chegava lá, eu tinha um arquivo, era uma pasta vazia, não tinha nada nessa pasta. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, novamente, né? Autonomia universitária, ia lá buscar meus arquivos, vazio. Mas tinha amigos que nunca desistiam, e teve um amigo que teve uma inspiração, Paulo Fernando Marques de Medeiros, um grande amigo, que era colega da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele foi um grande dirigente naquele tempo, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, virou depois a Anatel, né? E ele teve uma inspiração, ele morava ali na Bela Vista, e teve uma inspiração que eu vou passar no Farroupilha. Ele era do Anchieta, mas ele foi no Farroupilha, chegou no Farroupilha, com aquela disciplina natural dos alemães, né? Eles tinham guardado uma cópia autenticada do meu RG. Então eles guardaram isso por mais de 40 anos. E com base nisso, ele um dia estava nos Estados Unidos e me telefonou. Paulo me telefonou, olha, tem uma surpresa aqui, achei o teu RG. Bom, aí, claro que eu fiquei muito contente, mas aí eu digo, o que eu faço agora com isso? Né? Telefonei para um outro amigo, que é o Flávio Ferreira Presser, que depois foi presidente da Corsan, aqui no Rio Grande do Sul.
também foi meu colega, também esteve comigo no DOPS, também esteve na mesmo pau de arara, né, que eu tive comigo no DOPS. Um dia o Jair me ligou, eu estava nos Estados Unidos, o Jair me ligou, vai para Brasília. E me deu o dia que eu tinha que estar em Brasília. Mas o Jair de Porto Alegre, fazendo a logística. Que naquele tempo era o presidente, naquele tempo era Dilma, era presidente. E essa comissão de anistia funcionava muito bem, que era o Paulo Abraão, era um cara muito sério. Nos encontramos em Brasília, ele chegou no aeroporto, eu fui buscá-lo no aeroporto, eu já estava no hotel, fui buscá-lo de táxi no aeroporto. Ó, vamos pro Esplanada lá. Aí fomos lá, encontramos vários deputados, um deles de novo Pedro Simon, né? Aí houve vários outros também, o Milton Lima, que era o Nilton, que era o deputado de São Carlos, né, do estado de São Paulo, que eu conhecia, porque a minha sede, quando eu tinha internet, minha sede era em São Carlos, no estado de São Paulo. São Carlos é um ponto muito central para todos esses estados que eu atendia, né? E eu sou jogador de golfe, sou golfista, ali tem campos de golfe nessa área muito próximos, então eu busquei um local que tinha bastante campos de golfe bons e além disso é central mesmo por todos esses estados, que eram 7 estados, vocês lembram, 7 estados que eu circulava, né? Enfim, fizemos todo esse entorno e aí fomos para uma reunião com o Paulo Abrão, muito sério. A comissão de anistia tinha uma irmã que que o nome dela era Sueli Belato, sempre me lembro dela. E a irmã muito sérios, me entrevistaram longamente. E nesse encontro também lá na Alvorada, conheci o Luiz, o Eduardo Meirelles, né? Não era o Meirelles, não, é o ministro da Justiça do Luiz Eduardo. Sim, o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, que é o ministro da Dilma. O Cardoso. O Cardoso, ministro da Dilma. Depois eu fiquei sabendo que o Cardoso ele não dava muita força pro Paulo Abrão. O Paulo Abrão, depois aí um dia, novamente eu estava, isso foi 2012. Quer dizer, eu acho que o processo entrou em 2009, 2010, 2012 essa entrevista com o Paulo Abrão tinha sido mais ou menos 2010, por aí. Em 2012, o Jair me telefona de novo, vem para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre, ele não me disse o que era, mas havia uma reunião da Comissão de Anistia, que era a Caravana da Anistia. A Caravana da Anistia foi uma reunião de todo o Hemisfério Sul, todos os movimentos de justiça e direitos humanos do Hemisfério Sul. Foi na PUC, no auditório principal da PUC, lotadíssimo, totalmente lotado, mais de 2.000 pessoas. E aí a Comissão de Anistia votou pela minha anistia, para me devolver a cidadania. Foram 27 votos por unanimidade, né? Que você quer tomar um pouco Não, eu tomei. Tá bem? Aí todos os membros da Comissão de Anistia votaram sim, né?
O Paulo Abrão se levantou e, em nome do governo brasileiro, me pediu desculpas. E o Jair estava lá, claro, o Jair Prisco, o Paulo Fernandes, que buscou, meu amigo, que buscou, achou meu RG, e todos os meus amigos da universidade, todos estavam lá. E tinham sido convidados, né, pelo Jair. E note que o Paulo Abrão não pediu perdão, porque o governo brasileiro não pode pedir perdão, ele pode pedir desculpa, mas não perdão, entendeu? Só Deus que perdoa, e é a consciência deles, perdoa. Mas isso aí é uma interessante, quer dizer, eu acho que foi uma persistência, né? Porque eu não me naturalizei. E havia, naquele tempo também, você perguntou por que eu fui detido, né? Eu era simpatizante do PCdoB, né? E conhecia toda a história né? Tinha todo um treinamento de centralismo democrático, né? Todas as questões de formação, né? Marxismo, então eu tinha toda formação diferencial entre... Essa formação você fez aqui em Porto Alegre? Toda essa formação né, linha chinesa, linha soviética, todas essas questões, né? Divergência do PCdoB, PCB e outras organizações, né? Os foquistas. Então a gente tinha toda essa questão de linha, né? E isso foi em 2012. Eu voltei para os Estados Unidos já com um documento, né? Mas sem o RG. Em 2013, eu voltei. Naquela época, o Instituto de Identificação era ali em cima de onde era o restaurante universitário, na João Pessoa. Eu tinha se mudado, né, ali para... Tinha saído lá da Ipiranga, foi para João Pessoa. Ali eu recebi um novo RG. Aí, nesse novo RG, tinha uma nova numeração, não tinha o mesmo número do meu anterior. Eu tinha um novo CPF e tinha uma nova naturalização, assinada pelo Cardoso, por autarquia, né? Ou seja, foi uma naturalização que não houve um processo de naturalização, foi simplesmente outorgada através do Ministério da Justiça. E é o RG que eu tenho até hoje, tá? E o que estava lá na Farroupilha? Bom, aquele ali desapareceu, né? Aquele ali não valia mais, né? Porque ele tinha sido tudo. Eles não iam fazer aquilo ser válido. Me deram um novo RG. Mas o senhor tem esse documento, não? Cópia autenticada. O senhor tem essa cópia? Tenho a cópia autenticada, tá? Um documento histórico, né? Não, isso está tudo junto, vocês encontrarão tudo isso nos arquivos do Jair, tá? Movimento. Desculpa, só um recorte. O senhor tinha comentado antes sobre a questão de que foi procurado também na URGS essa documentação tua e que não acharam. Não tinha. Até hoje. Não, a gente desistiu, né? Porque, inclusive, tinha o meu histórico escolar. Meu histórico escolar dizia, né? Tinha todas as cadeiras que eu fiz, todas as notas, e dizia brasileiro naturalizado. Esse documento apareceu. Não, no histórico escolar dizia brasileiro naturalizado. Sim. Mas a carteira de identidade que eu apresentei para me inscrever não tinha lá, não tinha certo. Nessa época o reitor era o Eduardo Faraco,
que é o cara mais odiento que eu já conheci. O cara me olhava com ódio, porque ele era o reitor, eu era o orador da turma, na cerimônia de formatura dos engenheiros, né? Que eram centenas, né? Uns 500 naquela turma, né? Eu era o orador da turma, e ele me olhava com ódio, né? E as festas da reitoria, né? Antes da formatura também, havia algumas reuniões, cafezinho e tal, uma festinha. Eu conversava com todo mundo, né? Paraninfo, eu, Paraninfo, nos fotografamos junto, conversava com ele, né? O Roberto Médici, e o Eduardo Faraco olhando de longe com ódio. Mas, enfim, esses documentos apareceram, né, da reitoria. Quer dizer, ele era o reitor, e evidentemente que quando a ditadura foi lá, ele deixou desaparecer tudo. Né? Bom, enfim. Existe uma possibilidade, o senhor acredita que esses documentos estejam guardados lá? Não. Aí em 2014, aí eu tirei um título eleitoral com esse novo RG. Só em 14. Aí depois de eu tinha já 65 anos, né? Aos 65 anos de idade, eu voltei ao Brasil para votar no meu próprio país pela primeira vez. E aí tem uma outra história de persistência também que eu gostaria de contar, que foi durante esse tempo que eu estava incomunicável no DOI-CODE, eu tive um companheiro, durante um certo período, apareceu um rapaz, tinha 19 anos, Pedro Oswaldo Monteiro de Almeida. 19 anos, Belém do Pará, teve instrução secundária apenas, mas ele era afiliado ao PCBR e que fazia ações armadas, né? Mas, independente de linha ideológica e tudo, né, ele participava da luta contra a ditadura, da maneira dele. Né? E é interessante que foi isso, né? Quer dizer, no mesmo local, você tinha um cara do extremo norte do Brasil e um cara do extremo sul do Brasil. Um cara sem instrução e um cara com um diploma universitário. Ou seja, você tem vivências totalmente diferentes representando o Brasil inteiro. E aí eu perdi o contato. Quando eu saí de lá, eu não fiquei com o endereço dele, nem nada, nem uma maneira de contactá-lo, e eu perdi o contato dele, né? Mas eu fui indo, e eu sabia, ele me contou, né, que ele tinha um irmão que era nome do irmão, aí através do nome do irmão, de algum modo eu cheguei a uma tia dele, no Morro Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E a minha esposa que foi lá. Eu estava ainda em São Carlos, trabalhando, né? E a minha esposa foi lá. E achou a tia dele. A tia dele, através da tia dele, eu consegui fazer um contato com ele. Com o irmão dele, que era um profissional de jornalismo no Pará. E depois fiz um contato com ele. Bom. E aí ele me levou de ônibus para conhecer a casa dele. Aí pegamos fomos até o centro do Rio de Janeiro de ônibus, pegamos mais um ônibus para ir até o bairro onde ele morava. Ele me apresentou, rua sem pavimentação, né? Rua de barro, poucas calçadas, né? E me apresentou a casa dele, né? Onde ele morava,
me mostrou com orgulho, né, a casa que ele mesmo construiu, tijolo a tijolo, com suas próprias mãos. E ele tinha 3 filhas, né, a esposa, me apresentou a esposa, 3 filhas. Não tinha nenhum azulejo, exceto na cozinha e no banheiro. E no piso também não. Ele não tinha terminado no piso, só tinha telhado, casa tijolo sem reboco. E um orgulho, né? Então, então me vem à cabeça aquela, né, que orgulho não é o que você tem, mas é o que você é, né? Aí eu fui convidado nos 40 anos do movimento, né? 40, 50 anos do movimento de justiça e direitos humanos, houve uma celebração, uma comemoração no onde era o prédio dos Correios, que era virou um museu, acho que uma coisa assim, mas era onde o prédio não tinha correio, ali perto da Praça da Alfândega, né? E houve uma exposição, né, com murais e tal, né, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. E eu fui o convidado principal para fazer o discurso principal, né? O Pedro Simon fez um discurso, mas Pedro Simon fez um discurso no saguão, que estava não dava para escutar, e eu fui no auditório, né? Aí no auditório eu contei, eu fiz um discurso que foi eu trouxe comigo todo a pilha de passaportes que eu tinha, né? Como eu tinha que viajar muito, eu tinha que renovar o passaporte, tudo isso. Passaporte geralmente dura 10 anos, né? Eu tinha que ficar renovando, foram 40 anos, né, de viagens e tudo. Naquela época, então, eu botei onde eu estava fazendo a palestra, né? Botei ali os passaportes na mesa, e aí, de propósito, mas como se fosse sem querer, eu derrubei os passaportes no chão, né? A pilha no chão. Aí veio uma pessoa, juntou e me deu. Aí eu comecei, né? Eu digo, mas como? Reino Unido, né? United Kingdom, como é que foi essa história? Tal? Eu comecei a mostrar, né? Reino Unido. E a partir desse fio da meada eu comecei a desenrolar toda essa história do passaporte do Reino Unido. Aí comecei a ver, né? Carimbo aqui, carimbo, todos os passaportes cheios de carimbo, né? Aí comecei a contar essa história, como é que eu tinha que entrar e sair do Brasil a cada 90 dias e ao mesmo tempo, então, eu fui atrás, né? Para contar a história, como é que... E aí contei toda a história do Jair, né? Como que o Jair persistiu também, né? Liderando fez todo esse trabalho, né? E como ele fez toda essa logística, né? Da reunião com Paulo Abrão, com o Movimento Anistia, a Comissão da Anistia, encontro com o Lisandro Cardoso em Brasília e todo o pessoal do Senado e Câmara, né? Que eram conhecidos. E depois contei, né, toda essa história, que está bem documentada, vocês podem encontrar também. Teve uma reportagem muito boa da TV educativa, né? Sim, essa a gente viu também, a TV Brasil, que produziu, né? Teve o Adalfo Paparesco, fez essa reportagem, entrevistou várias vezes. E isso está nos arquivos do Jair também. O senhor recebeu o seu documento. Mas mas foi várias outras coisas. Anteriormente ela já tinha. Bom, enfim. Aí nesse dia eu convidei o Pedro, né? O Pedro Oswaldo, né? Eu chamo ele de Xará, né? Eu sou Pedro também, Peter, mas eu sou Pedro também, né? Então, eu convidei ele no Rio, digo, olha, pago a tua viagem, estadia, vem para cá, porque vai ter essa celebração aqui. A esposa dele diz, Pedro, tu tem que ir. Mas houve um rolo lá, porque ele não tinha
eu digo, faça uma transferência bancária para ti, me manda, mas ele não tinha. Aí eu digo, então consegue alguém aí, compra uma passagem aí, depois eu reembolso. Aí o sogro dele que tinha algum dinheiro, mas aí não conseguiu fazer a logística, tá? Dele comprar passagem. Acho que o sogro dele ficou com medo que eu não fosse reembolsar, sei lá. Mas ele me mandou um poema, né? Que eu li durante esse dia, né? Ele me mandou um poema, diz que, olha, isso faz parte da tua história, né? Conta aí que ele. Pedro escreveu um poema para eu ler. E aí eu li, eu recitei, né? Eu sabia de cor, recitei. E se eu me lembro ainda de cor esse poema que o Pedro me mandou, que além de tudo era um guri, né? 19 anos, que ele se lembra também de tudo, além de tudo ele era poeta, né? Ele me disse assim, ao entrar na cela escura, né? Que você entrava pelo corredor encapuçado. Aí quando abria a porta, eles tiravam o capuz e te empurravam para dentro. Né? Ele diz, ao entrar na cela escura, senti medo e abandono. E ouvi um grito lá embaixo, um grito terrível, medonho. Aí ele diz assim, no fundo, no chão, vi um tabuleiro de damas feito com miolo de pão. Senti coragem e esperança. E pensei, aqui passou um homem que teve infância. Aí ele disse, lê isso, né, porque faz parte da tua história. Aí eu li e Pedro foi aplaudido, né, de pé. Esse poema. Aí ele escreveu também, continuou dizendo, Xará, deste um golpe de mestre no tabuleiro da vida e me achaste, me encontraste. Né? Nossas almas estarão sempre unidas para sempre. Então, claro, isso aí faz parte da nossa história, faz parte dessa história, né? De quem passou pela ditadura. Né? E aí foi aplaudido 2 vezes, né? De pé, nesse auditório. Uma vez pelo poema do Pedro, outra vez quando encerrou, né? Eu encerrei a palestra, né? Mas então foi uma história pessoal, mas que contava tudo que a ditadura fazia, né? A arbitrariedade, fazia suas próprias leis, né? Inclusive, né, leis de tirar a cidadania de uma pessoa, leis de não respeitar os direitos de outro país que tinha tratados, né, de passaporte do Reino Unido, que permitiria entrar, né, mas carimbavam, que diziam que não podia, esse não podia entrar com aquele passaporte, quer dizer, afrontava, né, a direitos internacionais, fazia o que queria, né? Mas foram várias ideias, várias questões, questões de persistência, né? Persistência do Jair, persistência minha de não me neutralizar, persistência dos meus amigos buscando, né? E acreditando em mim, buscando os meus documentos por quase 40 anos. Persistência minha de tentar reencontrar, né, o meu companheiro, né, de dó e code,